A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada um dos guardiões da semente. Hoje, segunda-feira, mais um dia que nós nos encontramos para fazer o nosso devocional juntos aqui no perfil da Seara Infantil. E é um momento que eu considero muito importante, esse encontro que nós temos aqui uma vez por semana, toda segunda-feira às 9 horas, para que nós possamos nos fortalecer uns aos outros. Nós precisamos disso, né? Nós sabemos que nós precisamos ter o nosso momento particular de devocional na nossa casa, no nosso quarto, sozinhos ou com a nossa família. Mas esse momento aqui é um momento especial, onde os guardiões da semente da Seara Infantil se reúnem para ser fortalecidos no Senhor e na sua palavra. Porque nós precisamos dessa vitamina que eu costumo dizer, a vitamina B, vitamina Bíblia, né? Vitamina B. É uma vitamina muito importante para o nosso corpo físico. A vitamina B que nós adquirimos através de um suplemento ou de algum remédio, ou de algum alimento. Mas a vitamina B, essa daqui, Bíblia, é a vitamina que vai nos alimentar espiritualmente, que vai nos fortalecer espiritualmente. E assim como o nosso corpo físico precisa estar fortalecido, precisa estar vitaminado, né? Precisa estar com uma boa, esqueci a palavra agora, imunidade, né? Com a imunidade boa. Nosso corpo físico precisa estar e precisa das vitaminas para manter essa imunidade. Nós precisamos dessa vitamina B, Bíblia, para manter o nosso corpo espiritual, o nosso espírito fortalecido, imune aos ataques, né, que virão do inferno. É essa palavra aqui, ó. A palavra de Deus é que vai produzir em nós os anticorpos espirituais para a gente ficar imune aos ataques que a gente tem diariamente, as lutas que nós temos diariamente para nos enfraquecer, para nos desanimar, para tirar a nossa fé, a nossa paz. Então, nós precisamos desse encontro diário com Deus através da sua palavra, orando, meditando, perguntando para o Senhor: ó Deus, o que o Senhor quer falar comigo aqui hoje? E o Senhor, Ele sempre responde às nossas orações. Ontem, a mensagem que o pastor trouxe ali para nós na igreja foi sobre o Salmo 119, versículo 18, que o salmista ele pede a Deus para abrir os olhos dele, para ele contemplar as belezas da sua palavra. E foi muito lindo ver a palavra de Deus ali, né, revelada para nós através do pastor Tarcísio. O Espírito Santo iluminou ali a sua mente, o seu coração e trouxe para nós esse renovo, esse desejo de ler a palavra de Deus, porque muitas vezes nós passamos o dia na correria e a gente esquece de tirar esse momento de devocional, esse momento de meditar na palavra, de orar, de estar com o Senhor, de tomar essa vitamina B, Bíblia, como eu disse, né, para que a gente seja fortalecido, para que a gente encare as lutas do dia a dia com disposição, com alegria, com força, com fé. E muitas vezes no dia a dia nós estamos tão corridos que nós não paramos para esse momento, para ter esse momento. Então, eu senti esse desejo de fazer pelo menos uma vez por semana o devocional com vocês aqui, ter esse momento aqui
com vocês toda segunda-feira, início de semana, né? Pra gente já passar a semana assim naquele gás espiritual, buscando a Deus e nos fortalecendo na sua palavra, na sua força. E hoje o nosso texto para meditação, ele está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17. E diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse aqui é um texto que o apóstolo Paulo, né, um pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e ele falando para Timóteo: olha, permanece naquilo que você aprendeu. A gente não sabe se esse conselho que Paulo estava dando a Timóteo foi porque talvez Timóteo estava sendo confrontado de alguma forma na fé dele. Eu não posso julgar isso. Eu estou aqui só especulando, né? Porque ele falou com Paulo. Aqui eu vejo como se fosse assim, ele falando firmemente: não desista da sua fé. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você aprendeu desde a infância. Não desiste. E a gente sabe que tudo que nós aprendemos na infância, tá aí a ciência, né, para provar isso. Tudo que nós aprendemos na infância, principalmente no período de 0 a 6 anos e de 6 até 10 anos, fica na nossa mente para sempre, eternamente. Amém. A gente não esquece. Então, ele fala aqui, ó, permanece naquilo que você aprendeu desde a infância. E a gente sabe que Timóteo, ele tinha um pai que era grego. A gente não sabe se o pai dele era, apesar de ser grego, se ele já tinha convertido, né, ao Senhor Jesus ou ao judaísmo, mas ele era grego. Mas a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, a mãe e a avó eram servas de Deus. E a mãe e a avó de Timóteo, elas ensinaram para Timóteo os caminhos do Senhor. Ensinaram para Timóteo o caminho em que ele devia andar. E eu penso que elas devem ter tido em mente Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala para inculcar na mente da criança, dos filhos, a palavra dele. Ao sentar, ao levantar, a gente canta, né? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, como é que é? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, alguma coisa assim, gente. Falhou a memória aqui, mas esse cântico, ele é um cântico antigo e é bem lindo, né? Então, em todo tempo, sentado, levantado, andando pelo caminho e andando pelo caminho e andando pelo caminho. E ainda fala lá, depois se você quiser ler, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4 ali, ele fala, né, para ele escrever nos umbrais da porta, escrever a palavra de Deus e colocar ali na porta, para quando a criança chegar, já lê ali um versículo da palavra de Deus, né? Então, Timóteo aqui, ele foi instruído na palavra desde a infância. E Paulo fala com ele: não desista dessa palavra, permanece firme nessa palavra. Sabe por quê, Timóteo? Porque toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui, nós sabemos que aqui, nessa terra, nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós precisamos ser perfeitamente habilitados. Nós precisamos de estar nos ajustando, buscando essa perfeição, para quando Jesus voltar, a gente receber aquele corpo de glorificado junto com ele, né, e morar no seu reino. Então, queridos e queridas guardiões, seja você, papai, mamãe, professor, dirigente de culto infantil, seja você cuidador de criança em qualquer área da sua vida, professor da escola secular, lembra que a palavra de Deus é a palavra de Deus que é a nossa direção, nosso guia para ensinar, para repreender, para educar os nossos filhos e as nossas crianças. Nós não podemos abrir mão disso. E nós não podemos deixar, né, que tantas coisas que estão trazendo aí na educação secular para os nossos filhos, na escola, na mídia, na internet, nos TikTok da vida, tanta coisa que através de músicas, de influências, de desenho animado, tantas coisas que estão tentando inculcar na mente das crianças para que elas não valorizem essa palavra, não acreditem, não creem em Deus. Tantas coisas terríveis que estão tentando levar como educação, como formação integral do ser humano, do cidadão, que deturpa completamente a palavra de Deus e principalmente a mente das crianças. Nós, guardiões da semente, repito, como pai, como mãe, como avô, como avó, como professor, como educador cristão, como dirigente do culto infantil, como tio, tia, primo, prima de alguma criança. Você não pode perder a oportunidade de oferecer essa vitamina B de Bíblia para as crianças, para que elas permaneçam até o último dia de vida delas, permaneçam aqui, ó, naquilo em que elas aprenderam desde a infância, guardando e entendendo as sagradas letras. Nesse final de semana nós tivemos um treinamento para professores de escola dominical e dirigentes de culto infantil e auxiliares, né, no Ministério Infantil, oferecido pelo presbitério PEMOC aqui de Montes Claros. Foi um treinamento muito edificante. Nós tivemos como professoras Carol Silva e Carol Passos, são professoras do IBEL, que é um instituto, né, de instituto bíblico, onde é formado pastores, missionários, evangelistas, professores, para trabalhar na área da educação cristã. Então, elas trouxeram assim, muitas coisas edificantes para nós. E uma das coisas que elas trouxeram no primeiro dia foi esse devocional, que eu fiz questão de anotar e eu falei assim, não, eu preciso passar isso para os guardiões da semente. Que elas meditaram exatamente nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que eu vou ler mais uma vez para vocês, agora o 16 e o 17, que fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, elas trouxeram esse texto maravilhoso aqui da palavra de Deus, que eu desejei muito compartilhar com vocês e por isso eu estou fazendo isso hoje. Então aqui esse texto quando fala assim, ó, é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Carol Passos, ela colocou para nós o seguinte: nós somos educadores cristãos. Nós não somos só tio, tia, nós não somos só professores ou auxiliares, mas nós temos uma missão muito além do que isso. Nós somos educadores cristãos. Educadores por quê? Porque nós vamos formar pequenos cristos, que esse é o nosso objetivo. Ela até fez a gente memorizar a seguinte frase: educação cristã é Cristo sendo formado em mim. Educação cristã é Cristo sendo formado em mim. Então, por que é cristão? Porque é de Cristo, é da palavra de Deus. Né? O livro que nós estudamos, o livro que nós ensinamos, não é livro de português, de geografia, de filosofia, de sociologia, mas é esse livro aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que a Bíblia é uma história só. A Bíblia ela tem 66 livros e ela é composta e todos os livros trazem uma história só, a história de Deus na humanidade, a história de Cristo para nos salvar. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Você é um educador cristão. Você está formando pequenos cristos. Educação cristã é Cristo sendo formado em mim. Quando eu sou educadora cristã, eu estou formando Cristo nas minhas crianças. Quando o guardião da semente, qual é a semente? A semente, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. E o guardião da semente, ele é educador cristão, que vai lançar essa semente da palavra de Deus, para que essa criança que está sendo instruída hoje, que está sendo ensinada hoje na palavra de Deus, essa criança seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, servindo a Deus aqui, ali e acolá, aonde Deus o enviar. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, que você não se esqueça disso. Você é um educador cristão, você é um formador de pequenos cristos. Então, busque a Jesus, busque o Espírito Santo para te dar toda a instrução que você precisa para ensinar para as crianças, que elas também são pequenos cristos. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que essa palavra traga força, traga consolo, traga alegria para a sua vida. E que você não esqueça que Deus está com você em todo o tempo. Uma das coisas que Carol falou também é que Deus, ele é o mestre dessa educação cristã. Deus, ele é o maior mestre. Eu diria que ele é o diretor da escola, dessa escola cristã. E nós somos os professores, os educadores, que ele está formando, que Deus está formando, para que nós possamos formar outros. Não foi isso que Jesus falou no ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Ele nos falou assim, para que eles ensinem outros, eles sejam ensinados e ensinem outros. Então, vamos nos dedicar a esse momento maravilhoso, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Esse privilégio maravilhoso que Deus nos dá de sermos educadores cristãos e levar a palavra dele para formar pequenos cristos, para que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É esse o objetivo final da educação cristã. Em nome de Jesus, que Deus te fortaleça, que essa palavra traga alegria no seu coração. Que palavra maravilhosa de saber que Deus te escolheu, está te formando, para que você leve essa palavra, a palavra dele,
para que outras crianças, para que outras pessoas sejam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Vamos orar? Deus eterno, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de participar dessa escola maravilhosa do Senhor e ter o Senhor como nosso mestre supremo e nos ensinar a sermos educadores cristãos para levar a palavra do Senhor para as crianças. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós fizemos isso relaxadamente e nos ajude nessa missão, Senhor, de sermos educadores cristãos e levar a Tua palavra para as crianças, aonde o Senhor nos enviar, seja em nosso lar, seja na igreja, na escola, na rua, em qualquer lugar, Senhor. Nos ajude, nos dê, ó Deus, sabedoria, nos dê iluminação, Senhor Deus, na nossa mente para compreendermos a Tua palavra, para nós levarmos para as crianças não somente a informação, mas que essa informação possa produzir transformação para que nossas crianças sejam perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um abraço apertadinho e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Lembrando que quinta-feira nós temos uma aula ao vivo aqui no perfil da Seara Infantil. E se você quiser fazer parte do Clube Guardiões da Semente, vai lá no link da bio e clica lá e entre para o nosso clube, porque ali nós temos um grupo especialmente para fortalecimento dos guardiões da palavra de Deus. Então, segunda-feira nós temos aqui o nosso devocional ao vivo. Terça-feira é o dia de você compartilhar coisas do Ministério Infantil para edificar outros educadores cristãos. Quarta-feira é dia de você perguntar para a tia Áurea, para mim, tia Áurea, você tem alguma sugestão para isso? Tia Áurea, me tira uma dúvida daquilo. Então, eu estou à disposição para isso. E quinta-feira é o dia da nossa aula. Toda quinta-feira eu estou dando uma aula gratuita sobre educação cristã, sobre o Ministério Infantil. E na sexta-feira eu sempre publico, na sexta ou no sábado, o dia de reclamação, um vídeo sobre reclamação do dia. Então é um vídeo que eu trago ali com humor, com um pouco assim de ironia até, né? Pra gente pensar sobre as coisas que nós estamos ensinando para as crianças, se está corretamente dentro da palavra ou não. Tá bom? Eu espero vocês, que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês. Para você que não assistiu aqui o devocional completo, vou deixar salvo aqui no perfil da Seara Infantil, tá bom? Deus abençoe. Mais uma vez, um abraço apertadinho. Fica com Deus.